Alô, galera, estou de volta. Duduzinho na área. Estamos aqui para continuar falando das variações linguísticas. Na última aula, trabalhamos 3 tipos de variação. A variação diatópica, que é a variação geográfica, a variação diacrônica, que é a variação histórica, e a variação diastrática, que tem a ver muito com a questão dos jargões, né, de uma linguagem utilizada por grupos sociais, né, grupos distintos, diferentes, que se utiliza também de uma linguagem técnica. Hoje falaremos, nesta aula, da variação diafásica. Falaremos da questão do nível de linguagem, os níveis de linguagem, o nível formal, o informal. O informal, caracterizado lá pela linguagem coloquial, a linguagem espontânea, uma linguagem que não há aquela preocupação com o certo e errado gramatical, né? Vamos falar exatamente disso aí, dessa variação diafásica, porque é recorrente nas provas do Enem, mas como eu falei na aula anterior, as questões de variação linguística são questões que não dão trabalho para o fera. Você tem que acertar e você vai acertar sim, ok? Então tem que saber diferenciar uma por uma, porque eles podem colocar uma música, a letra de uma música, né, um texto, para você identificar que tipo de variação está presente lá no texto. Outra coisa, pegou a questão, você vai logo no enunciado, no comando da questão. Não vá ler o texto logo. Lê o comando, porque no comando ele pode até dizer, ó, variação linguística. Então você já vai fazer a leitura do texto, né, tentando captar, tentando perceber exatamente, né, a variação linguística que está ocorrendo lá naquele texto. Ok? E aí você não perde tempo. Porque se você fizer a leitura do texto, volta, lê o comando para depois ele dizer a variação, você vai ter que fazer a releitura do texto. Ok? Então fica ligado nisso aí. Dá uma olhada lá, eu coloquei aí para você. Variação também é chamada de, a variação diafásica, ela também é chamada de variação situacional. Não é? Tem a ver muito com a questão do contexto. Como assim, professor? Do contexto? Sim. Dependendo do momento, vem comigo, Robertão. Dependendo do momento, dependendo do quem você está dialogando com quem você vai interagir, com quem você vai interagir. Não é? Então, a pessoa, o interlocutor, os locutores, né, quando eles vão interagir, eles interagem dentro de um determinado contexto. Então, existe aquele momento que você vai falar de uma forma mais informal, não é? Sem a preocupação com a questão da gramática prescritiva, normativa. Existem momentos que você vai precisar escrever e falar, né, respeitando a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa. Então são situações, é por isso que é chamada de variação situacional, porque são situações que vai depender muito do contexto. Então é muito importante, né, principalmente aquelas pessoas que tiveram acesso à escola, ao conhecimento escolar, né, visto na escola, o conhecimento, a informação, toda ela vista na escola, e principalmente o uso da gramática normativa, porque você também não pode sair falando com qualquer pessoa, com todo mundo usando, né, uma linguagem formal. Não, aí você vai ficar fora do contexto. Ah, não, mas eu estou estudando e eu vou empregar a norma culta na minha fala. Com todo mundo, em toda situação, então isso não cabe. Você tem que ter um bom senso, certo? Vai utilizar a norma culta no momento adequado, no momento que você precisar utilizar. Por exemplo, na apresentação do seminário, logo você está na universidade, você vai à universidade, não tenho dúvida, né? E você vai precisar apresentar trabalhos, seminários, e ali é o momento da formalidade, de você utilizar a língua culta realmente, ok? Mas se você está, né, em uma partida de futebol, conversando com colegas, com amigos, que você tem intimidade, então você pode muito bem utilizar-se de uma linguagem o quê? Informal, coloquial. Muitas vezes nós, professores, né, utilizamos a linguagem informal, coloquial em sala de aula.
né? Até para poder aproximar e a aula não ficar uma aula muito robotizada, porque a norma culta, a gramática prescritiva, normativa, não é uma linguagem artificial. A língua viva em ação é a língua que nós falamos, que nós utilizamos no dia a dia. Mas a gente tem que ter o bom senso de saber utilizar na hora certa. Na redação do vestibular, você vai precisar usar a norma, né, culta. Escrever palavras fora de expressões o quê? Coloquiais. Não, teu texto não vai poder ter marcas de oralidade. Então isso será cobrado, isso é uma das competências, a competência 1. Ok? Então, o saber utilizar teu bom senso, isso é fundamental. Dá uma olhada lá, Robertão. Passa o slide lá, dá uma olhada lá quando ele diz, ó, variação situacional diafásica. Eu coloquei aí, ó. Foi o que eu coloquei. Ocorre de acordo com o contexto, eu vou marcar aqui, ó, o contexto, tá? Por exemplo, em situações formais e informais, como eu havia falado. A variação, olha o nome dela, ó, diafásica, também chamada de situacional. Então, está relacionada com o contexto. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Vem comigo, Robertão. Ô professor, e as gírias, por que ela não vai se enquadrar aí como a diastrática? Porque a diastrática tem a ver, né, com a questão de grupos sociais, né, os jargões. Então, os jargões estão presentes lá na diastrática. A diafásica, ela é situacional, ela é contextual. Ok? Dá uma olhada lá. Segue aí. Passa o slide aí, Robertão. Vê o que eu coloquei aí. Observa. As variações diafásicas, também chamadas de variações situacionais, são variações que ocorrem de acordo com o contexto ou situação em que ocorre o processo comunicativo, como a gente falou. Há momentos em que é utilizado o registro formal, olha aqui, ó, e outros em que é utilizado o registro informal. Então, o registro formal, fica atento que o registro formal tem a ver com a utilização da norma padrão, da norma culta da língua portuguesa. E o registro informal, não é, de uma linguagem coloquial. Se eu digo assim, beleza? Você entendeu? Ó, aí galera, eu estou utilizando de uma linguagem informal. Ô professor, mas isso é uma gíria? Sim. Então essa gíria aí, ela cabe aí dentro da linguagem, né, da variação diafásica. Ok? Passa aí, Robertão. Dá uma olhada aí, ó. Nessa imagem, nessa tirinha. Vê o que eu coloquei. Vê. Falou, mano. Usou o vocativo aí, ó. Utilizou mano. Olha a outra situação de uso aqui da língua. Bom dia. A senhora está bem? Veja a diferença. Então, isso aí é uma variação, não é? Situacional. Ela é, ó, diafásica. Anota aí. Ok? Tem a ver muito com a utilização, ó, da fala de acordo com o quê? De acordo com o contexto. Então, ó, o que é que acontece muitas vezes? Vem comigo, Roberto. O que acontece muitas vezes? As pessoas utilizam gírias, né, muitas vezes, e levam essas gírias para toda situação de uso. Vai apresentar um trabalho na universidade, aí vai usar gíria o tempo todo. Olha, não cabe, não é? Não cabe. Aí é falta de bom senso. Porque aquele ambiente, aquele momento, aquele contexto, não cabe uma linguagem informal e a utilização de gírias. Então, na apresentação de um trabalho, o candidato ele vai ter que utilizar-se da norma padrão, usar um vocabulário diferente, formal. Ok? Então, ó, o que é formal e o que é informal. Informal, quando a gente foge da norma gramatical. É a língua viva em ação, é a linguagem chamada de coloquial, aquela que nós utilizamos através da oralidade. Professor, na escrita também a gente pode encontrar, sim, se eu vou encaminhar um bilhete para um colega. Se esse colega eu tenho intimidade, então eu posso usar muito bem uma linguagem informal, coloquial. Até devo, né? Até não cabe aí
uma formalidade em um bilhete. Então, que é um gênero textual, né, que traz exatamente essa linha da linguagem e de marcas da oralidade. Ok? Então, ficou claro? Voltando, ó. Variação diatópica regional, variação diacrônica histórica, variação diastrática, que tem muito a ver com a questão, não é, dos grupos sociais, jargões que aparecem, que estão presentes, a utilização de palavras no uso técnico, e a diafásica, que ela é contextual e que mostra exatamente essa diferença aí da formalidade e da informalidade. Aí eu coloquei uns exemplos, dá uma olhada nesses exemplos aí. Vê, exemplo de variação diafásica, dá uma olhada lá, Robertão. Passa o slide aí para os meninos aí, olha para aí. Olha para aí, fera. Linguagem informal, considerada menos prestigiada e culta, né? Usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação em situações descontraídas. O exemplo que eu coloquei aqui, ó. Fala, garoto, beleza? Rola um cinema hoje. Aqui é uma marca da oralidade, ó. Então isso aqui, oralidade. Anota aí. Isso aqui é uma linguagem. Ó, informal, também chamada de coloquial. Então no Enem eles usam muito esse nome aqui, ó. Coloquialismo. Linguagem coloquial é aquela linguagem viva, é a fala, é o que nós utilizamos no nosso dia a dia, sem preocupação com a questão do certo e do errado. Eita, eu estou preocupado com o uso da concordância, com o uso da regência, com o uso da... Na linguagem informal não há isso, você simplesmente fala. Ok? Evidentemente, aparecem erros gramaticais, sim. Muitas vezes, na fala, como não há essa preocupação, por exemplo, a utilização do para. Você diz assim, pra. Então, pra é uma marca de oralidade, é uma linguagem informal, coloquial. Formal, dá uma olhada aí. Passa aí, filhinho. Olha, linguagem informal, considerada mais prestigiada e culta, né? Vê. Usada quando há familiaridade, quando não há. Isso aqui. A gente chama de uma linguagem mais fria, né? Há um distanciamento do interlocutor. Vem comigo. Presta atenção. Quando você pegar um texto, né, vamos dizer que apareça esse texto na prova do Enem, um texto que ele utiliza lá, um fragmento de texto, normalmente eles colocam recortes, ele coloca lá, dentro de um texto, no fragmento dissertativo, a palavra você, o pronome de tratamento você. O pronome de tratamento você, não é, ele quando ele aparece nos textos escritos lá, não é, nas provas, é porque existe uma intencionalidade por parte do autor. Quando ele usa você, o autor ele quer dialogar, ele quer se aproximar. Isso é uma estratégia do autor. Ganhar adesão do leitor. Então, a utilização do você dentro de um texto dissertativo, expositivo, argumentativo, em fragmentos de questões do Enem, o propósito comunicativo é exatamente esse. Se aproximar ao máximo de quem? Do leitor. Então, veja. Professor, eu posso usar o você na minha dissertação no Enem? Não pode. Por quê? Porque a banca lá, o Enem, cobra exatamente o grau de formalidade. Fugir da linguagem coloquial. Certo? Então, em editoriais, em outros tipos de gêneros textuais, você pode encontrar palavras que o autor utiliza para se aproximar ao máximo do leitor. Isso é estratégia. Dá uma olhada lá no slide, vê o que eu coloquei. Não há familiaridade entre os interlocutores de comunicação ou em situações que requerem uma maior seriedade. Querem ir hoje ao cinema? Veja. Onde está Pedro? Você viu? Veja que numa linguagem coloquial seria assim, ó. Você viu ele? Ó, isso daqui é uma marca de oralidade, isso aqui é a linguagem coloquial, então isso aqui está fora da norma padrão, ok? Então essa é a linguagem informal. Passa aí, Robertão. Então, linguagem informal e informal, nós falamos. Pode passar, passa o slide aí. Vamos fazer uma questão
Vou mostrar uma questão aqui do Enem. Essa questão aqui, questão de número 1. Vê só. Questão do Enem. Ele coloca um texto, que vocês sabem que todas as questões do Enem, né, ele utiliza um ou dois textos. Esse texto aí, O Pulo do Gato, São Paulo, Geração Editorial, Fragmento, 2009. Mas é importante que você sempre leia logo o comando da questão, para não perder tempo, tá? Porque tempo no Enem é tudo. Você não pode se desgastar tanto, porque é uma prova cansativa. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta em um ou em uma. A palavra é mandinga. Ó, aí já vem aqui já destaca, ó. Certo? Já destaca isso aqui. Ele fala na letra A em contexto sócio-histórico, na B, diversidade técnica, C, descoberta geográfica, D, apropriação religiosa, contraste cultural. Quando ele faz descoberta geográfica, eu digo, se ele está falando uma palavra, não é? Então, descoberta geográfica, eu penso na variação diatópica. Uma diversidade técnica, eu posso pensar na variação diastrática. No contexto sócio-histórico, ó, a questão histórica, né? Aí, Eduardo, será se seria já uma variação diacrônica, temporal, não é? Vamos dar uma olhada no texto. Passa o texto aí, volta ao texto aí, Robertão. Mandinga era a denominação que no período das grandes navegações, ó, era a denominação que no período das grandes navegações, os portugueses davam a costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria, porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. Olha, ele usa aqui o futuro, né, o pretérito imperfeito, que é um passado distante, o pretérito imperfeito. E que eles davam, de novo aqui, novamente, ó, que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Passa aí, Robertão. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço. Dá uma olhada lá na questão. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um quê? De uma diversidade técnica? Claro que não. Isso aqui já está errado. Descoberta geográfica? Também não. Apropriação religiosa? Contraste cultural? Olha a resposta. O contexto foi o quê? O contexto sócio-histórico. Tá vendo aí? Volta lá, Robertão, lá no início do texto. Mandinga era a denominação que no período das grandes navegações, vem a questão temporal, os portugueses davam a costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. E que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço. Então a resposta é exatamente essa daí, não é? Então, no contexto, evidencia que a construção do significado da palavra mandinga resulta exatamente de um contexto sócio-histórico. Vem comigo. Um contexto sócio-histórico, o que ocorreu no passado. Ok? Conforme o quê? Essa questão temporal. Por isso que é muito importante, ao ler o texto, você perceber também os tempos verbais. E o tempo verbal ali estava no pretérito imperfeito, que marca um passado distante. Ok? Ficou claro? Então, ó, estuda que o Enem está chegando. Até a próxima.